Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Davi toma conhecimento da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi, ao voltar da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha as vestes rasgadas e a cabeça cortada de pó. Ao chegar perto de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Disse-lhe Davi: De onde vens? Ele respondeu: Escapei com vida do acampamento de Israel. Davi perguntou: O que aconteceu? Dize logo. O homem disse: As tropas fugiram do campo de batalha, e muitos caíram e estão mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas pereceram. Perguntou Davi ao que trouxera a notícia: Como sabes que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? O mensageiro respondeu: Eu estava casualmente no monte Gaboé e vi quando Saul se atirou sobre a própria lança, quando se aproximavam os carros e cavaleiros. Ele voltou-se, viu-me e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui. Ele perguntou-me: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou um amalecita. Ele então me disse: Aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem, apesar de sentir a vida toda em mim. Então me aproximei dele e lhe dei a morte, porque eu sabia que ele não poderia sobreviver tendo caído. Depois apanhei o diadema que ele trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe ao meu senhor. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou. E todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e por causa do povo de Javé e da casa de Israel, porque haviam caído pela espada. Davi perguntou ao moço que lhe trouxera as notícias: De onde és tu? Ele respondeu: Eu sou filho de um migrante amalecita. Disse-lhe Davi: Como não receaste levantar a mão contra o ungido de Javé para tirar-lhe a vida? Davi chamou um dos moços e disse: Aproxima-te e mata-o. O moço o golpeou e ele morreu. Disse-lhe Davi: Que o teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando disseste: Fui eu quem matou o ungido de Javé. Elegia de Davi sobre Saul e Jonatas. Davi compôs a seguinte lamentação sobre Saul e seu filho Jonatas. Ele disse para ensinar os filhos de Judá a manejar o arco. Está escrito no livro do Justo. Pereceu o esplendor de Israel nas tuas alturas, como caíram os heróis. Não publiqueis em Gate, não anuncieis nas ruas de Ascalon. Que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Gaboé, nem orvalho nem chuva se derramem sobre vós. Campos férteis, pois foi imaculado o escudo dos heróis. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com o sangue dos feridos, com a gordura dos guerreiros. O arco de Jonatas jamais excitou. Nem a espada de Saul voltou inútil. Saul e Jonatas, amados e encantadores, na vida e na morte não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de adornos, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis por meio do combate, Jonatas ferido, de morte sobre tuas alturas. Que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas. Tu tinhas para mim tanto encanto, a tua amizade era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra. 4. Davi. 1. Davi, rei de Judá. 2. Sagração de Davi em Hebrom. Depois disso, Davi consultou Yahvé nesses termos: Subirei a uma das cidades de Judá? Yahvé lhe respondeu: Sobe. Davi perguntou: A qual subirei?
E a resposta foi: a Hebrom. Davi subiu para lá, e também as suas 2 mulheres, Aquinoã e Jezrael e Abigail. Aquinoã de Jezrael e Abigail. A mulher de Nabal de Carmel. Quanto aos homens, os que estavam com ele, Davi os fez subir, cada um com a sua família, e se fixaram nas aldeias de Hebrom. Vieram os homens de Judá e ali ungiram a Davi, rei sobre a casa de Judá. Mensagem ao povo de Jabes. Comunicaram a Davi que os habitantes de Jabes de Galaade tinham dado sepultura a Saul. Então Davi enviou mensageiros aos habitantes de Jabes, dizendo: Benditos sejais de Yahvé por terdes realizado este ato de fidelidade para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado sepultura. Que Yahvé haja para convosco com fidelidade e lealdade. Eu também agirei convosco segundo a mesma bondade, pois agiste assim. E agora que vossas mãos sejam firmes. Sede fortes, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou o seu rei. Abner impõe Isbaal como rei de Israel. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tinha levado consigo Isbaal, filho de Saul, e o tinha feito ir a Manaim. Ele o estabeleceu como rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, foi de 7 anos e 6 meses. Guerra entre Judá e Israel. Batalha de Gabaon. Abner, filho de Ner, e o servo de Isbaal, filho de Saul, saíram de Manaim rumo a Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e o servo de Davi, saíram também e se defrontaram perto do açude de Gabaon. Estes pararam de um lado do açude e aquele do outro. Abner disse a Joabe: Que os jovens se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Que lutem. Vieram eles e foram contados, 12 de Benjamim, pois Baal, filho de Saul, e 12 dentre os servos de Davi. Cada um deles agarrou a cabeça do adversário e meteu-lhe a espada no flanco. E deste modo caíram todos juntos. É por isso que se chama a esse lugar de Campo dos Rochedos. Fica em Gabaon. Então travou-se naquele dia uma batalha encarniçada na qual Abner e os de Israel foram vencidos na presença dos servos de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abissai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner e o seguiu sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e disse: És tu, Azael? E ele respondeu: Sou eu. Então disse Abner: Vai para a direita ou para a esquerda. Agarra um dos meus moços e apossa-te dos seus despojos. Mas Asael não quis abandonar a perseguição dele. Abner insistiu com Asael: Afasta-te de mim. É preciso que eu te fira no chão? E como poderia encarar o rosto de teu irmão Joabe? Como ele se recusasse a afastar-se, Abner lhe perfurou o ventre com o couro da sua lança, que lhe saiu pelas costas. Ele caiu ali e morreu no mesmo lugar. E todos que iam chegando ao lugar onde Asael caíra e morrera paravam. Joabe e Abissai se lançaram em perseguição de Abner, e ao pôr do sol chegaram à colina de Ama, que está a leste de Gaia, no caminho do deserto de Gabaon. Os benjaminitas se concentraram atrás de Abner em formação cerrada e pararam no alto de uma colina. Abner gritou na direção de Joabe e disse: Devora a espada para sempre? Não sabes que no fim só restará amargura? Que estás esperando para ordenar à tropa que cesse de perseguir seus irmãos? Respondeu Joabe:
pela vida de Deus, se não tivesse falado só pela manhã, a tropa teria desistido de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe mandou soar a trombeta, e toda a tropa suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou a luta. Abiné e seus homens caminharam pela Arabá durante toda aquela noite, passaram o Jordão e, depois de terem percorrido todo o Bitron, chegaram a Manaim. Joabe, tendo deixado de perseguir Abiné, reuniu toda a tropa. Entre os servos de Davi, faltaram a chamada 19 homens e também Azael. Mas os servos de Davi mataram entre os homens de Benjamim e os de Abiné 360 homens. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai, que está em Belém. Joabe e os seus marcharam toda a noite, e o dia estava nascendo quando eles chegaram a Hebron. Capítulo 3. A guerra entre a casa de Saul e a de Davi continuou, mas Davi se fortalecia, ao passo que a casa de Saul se enfraquecia. Filhos de Davi, nascidos em Hebron. Os filhos nascidos a Davi em Hebron foram o seu primogênito Amnon, de Aquinoã, de Jezael, o segundo Queleabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmel, o terceiro Absalão, filho de Maca, a filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Safatias, filho de Abital, o sexto Jetran, nascido de Egla, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebron. Rompimento entre Abner e Isbaal. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner reforçava cada vez mais sua posição na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Resfa, filha de Aias. Isbosete, filho de Saul, disse a Abner: Por que te aproximaste da concubina de meu pai? Ao ouvir as palavras de Isbosete, Abner se encolerizou e disse: Sou por acaso uma cabeça de cão que pertence a Judá? Eu uso de consideração para com a casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens hoje censurar-me por causa de uma história de mulher? Que Deus me faça isso e acrescente aquilo, se eu não fizer o que Yahvé prometeu em juramento a Davi. Tirar a realeza da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beerzebeia. Isbael não ousou responder uma palavra a Abner, pois tinha medo dele. Abner negocia com Davi. Abner enviou mensageiros para dizerem a Davi: A quem pertence o país? E ainda: Faze aliança comigo e eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. Davi respondeu: Muito bem, farei aliança contigo. Só uma coisa exijo de ti: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Micol, filha de Saul. E Davi mandou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: Entrega-me a minha mulher Micol, que adquiri por 100 prepúcios de filisteus. Isbosete mandou tomá-la do seu marido, Faltiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner lhe disse: Volta, e ele voltou. Abner tinha conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vos desejais ter a Davi como vosso rei. Diligenciai então por consegui-lo agora, porque Yahvé disse isto a respeito de Davi. É por meio
do meu servo Davi, que salvarei o meu povo de Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também a Benjamim, e depois foi a Hebrom expor a Davi tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham aprovado. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para falar a Davi, e Davi ofereceu a recepção a Abner e aos homens que foram com ele. Abner disse então a Davi: Vamos, reunirei todo Israel ao redor do Senhor, meu rei. Concluirão um pacto contigo e reinarás sobre tudo o que quiseres. Assim despediu Davi a Abner, que partiu em paz. Assassínio de Abner. Aconteceu que os servos de Davi acabavam de chegar da incursão, transportando enorme despojo, quando Abner já não estava com Davi em Hebrom, pois Davi já o tinha despedido e ele tinha partido em paz. Logo que chegaram a Joabe e toda a tropa que o seguia, foram dizer a Joabe de Abner, filho de Ner, tinha vindo e estivera com o rei, que o tinha deixado partir em paz. Então Joabe foi falar ao rei e lhe disse: Que fizeste? Abner esteve contigo e o deixaste partir? Tu conheces Abner, filho de Ner? Foi para te enganar que ele veio, para conhecer as tuas idas e vindas, para saber tudo o que fazes. Joabe deixou Davi e enviou atrás de Abner mensageiros que o fizeram voltar quando estava já no poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou à parte à entrada, quando já passava pela porta, sob o pretexto de falar tranquilamente com ele, e ali o feriu mortalmente no ventre por causa do sangue de Asael, seu irmão. Logo que Davi soube do acontecido, disse: Eu e o meu reino somos para sempre diante de Yahvé inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento ou de lepra, homens que trabalhem na roça, ou caiam à espada, ou passem fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, porque ele matara seu irmão Asael no combate de Gabaon. Disse então Davi a Joabe e a todos os que com ele estavam: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi foi atrás, seguindo o esquife. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei soluçou alto junto à sepultura, e todo o povo chorou também. O rei cantou essa lamentação sobre Abner: Precisava Abner morrer como morre um insensato? Não estavam amarradas as suas mãos? Os teus pés não estavam presos em grilhões? Mas caíste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse quando ainda era dia, mas Davi fizera esse juramento: Que Deus me faça isto e acrescente aquilo, se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo notou isso e o julgou bem, porque o povo aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia todo o povo e todo Israel viram claramente que o rei nada teve a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Disse o rei a seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um chefe, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. E esses homens, os filhos de Sávia, são mais violentos do que eu, que Yahvé castiga o malfeitor conforme a sua maldade. Vou dar uma pausa aqui e continua no próximo.